boa tarde, né? Todo mundo aí que se dispôs a aparecer nessa quinta-feira quente. Eu fiquei responsável por apresentar o texto, que é o capítulo 11 do livro Linguagem e Gênero. Esse capítulo, ele é intitulado Linguagem, Gênero e Sexualidade, né? E ele é um capítulo que ele é focado em alguns trabalhos recentes que foram influenciados por alguns desenvolvimentos teóricos em linguagem e sexualidade, né? E levando em consideração a noção de que a identidade ela é performada. Então, a primeira sessão do capítulo é chamado Queerizando o Gênero, né? E nessa sessão, a autora, ela fala como que nos espaços públicos a gente performa o gênero, né? Até mesmo na forma como a gente ocupa um lugar no metrô, no ônibus, como que a gente senta num banco de parque, e que essa performance de gênero, ela é algo que é obrigatório das relações de poder, né? E da perspectiva da performatividade, o gênero ele é um ato ritual, né? E as performances de gênero, elas diárias, né? Elas são policiadas. Então, a autora, ela traz uma citação da Butler, né? Lá em, lá em Problemas de Gênero, que a Butler que ela fala que o gênero é a estilização repetida do corpo, né? Um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, né, de uma classe natural de ser. Então, o quadro regulatório aqui, né, é a matriz cultural pela qual a identidade de gênero ela se torna algo inteligível. Então, para Butler, essa naturalização das categorias de masculino e feminino, elas são efeitos reais, né, do discurso hegemônico de gênero. Coloca que os coloca aí numa posição de uma posição assimétrica, né? Então, isso também expõe a essa falsa sensação, né, da percepção de que algumas formas de expressão de gênero são mais autênticas do que outras. Então, a Butler, ela também argumenta que quando um bebê nasce, ele é forçado em categorias de sexo ou gênero, né, de uma perspectiva binária. É aquela frase, né? Ah, é uma menina, né? Ela não é um fato, né? Ela não é constatativa. Ela é um enunciado performativo, né? Que vai inserir essa criança dentro de um processo de feminilização. Então, na desnaturalização dos conceitos hegemônicos de gênero, a Butler, ela usa como exemplo as performances drag, né? É, ela fala, né, que como que a drag, ela expõe os artifícios por trás dessa feminilidade, né? Elas demonstram que o que geralmente parece ser natural ou espontâneo, na verdade é algo que é construído e infinitamente reconstruído, né? Ou seja, é uma performance repetida. Então, essa exposição drag dos artifícios de feminilidade, ele é demonstrado em um estudo de drag queens afro-americanas, do Roast Barrett, que é um linguista estadunidense, né, que fez o uso aí da construção hegemônica do comportamento como uma moça. Então, como exemplo, ele traz a performance drag, né, que destrói essa ilusão de respeitabilidade feminina da classe média, né, com uma linguagem que ela é imprópria para uma dama. Então, é, aí ele traz ele transcreve, né, uma das performances, né, que aí a drag ela fala, né? Vocês estão prontos para ver alguns músculos, né? Algum pinto? Ah, me desculpa, não deveria falar dessa forma. Palavras como essa no microfone, né? Como merda, foda e coisa assim, sabe? Que eu sou uma mulher cristã, né? Eu vou à igreja, eu estou sempre de joelhos. Então, é engraçado aí de perceber, né, que nessa última frase, né? Eu estou sempre de joelhos, também é uma frase de duplo sentido, né? Indica, por um lado, né, uma certa devoção religiosa, mas quando essa frase é dita por uma drag queen em um bar gay, ela traz consigo um sentido de performance falocêntrica, né?
Então, ao criar aí duas vozes que elas são contrastantes em um único discurso, então essa artista drag, ela explora essa separação entre a identidade, que é interpretada e performada, que é a feminina, e a biográfica, que é a masculina, né? Então, as drag queens, elas sempre aí queerizam essa aparente naturalidade feminina, né? De feminilidade. Então, para Butler, as drag queens, elas são soldadas da vanguarda da revolução de gênero, né? Elas combatem essa percepção de que o gênero é biologicamente constituído. Então, a drag queen, ela é uma prática, assim como uma teoria, né? E estão interessadas em construir suas próprias identidades, né? E desafiar também as identidades dos outros. Aí a autora, ela fala também do Desfazendo o Gênero, né? Da Butler, que diz que o travestimento e a transexualidade, elas são subversões da identidade, né? Então, a teoria queer, ela teve e tem ainda um impacto muito grande nos estudos de gênero, né, e de linguagem. Expandiu e vem expandindo também o foco e atenção para as culturas LGBTQIA+, também. Aí, na próxima sessão do capítulo, né, que é a intitulada aí Heteronormatividade, a autora, ela traz um estudo de uma escola primária na Califórnia que examinou aí a entrada de pré-adolescentes no mundo heterossexual, né? Então, é, explora aí como que essa mudança, né, de saída da infância para entrada na adolescência, ela afeta os meninos e as meninas de formas diferentes, né? Os meninos, eles podem continuar com os hobbies que eles tinham de infância, né? Enquanto as meninas, se elas investirem na heterossexualidade, elas têm que abandonar algumas preocupações que elas tinham ali na infância, né? Como, por exemplo, quando elas vão ao parquinho, elas já não brincam mais, né? Elas tendem mais a se tornar observadoras das brincadeiras dos meninos. E aí elas adquirem algumas novas preocupações, né? Que são relacionadas aí a práticas femininas, né, como a estilização do corpo, né, e um estilo linguístico extravagante. E essa estilização do corpo, ela seria aí como o uso de aspectos de estilo generificado, né, como fazer as unhas, usar brilho labial, né, estilo de cabelo, e até mesmo uma nova forma de caminhar, né, de andar. Então, é importante a gente notar também que nem todos que investem ferrenhamente nesse mercado heterossexual, né, a gente tem, não é todo mundo que vai, né, aderir à heterossexualidade. E mesmo assim, o gênero, ele também é policiado, né, ele é punido se ele não for feito de uma forma certa. Então, a autora, ela traz uma história do Barrett também, que ele relata no artigo dele, que quando ele era criança, ele tinha assistido um filme de uma atriz norte-americana, uma atriz mirim, a Shirley Temple, né? Ali entre 1938 e 1935 e 38, né? Ela era uma atriz mirim de muito renome e pela primeira vez, quando ele era criança, ele falou que ficou impressionado com o quão séria ela era tratada pelos adultos, né? Então, a forma como ele imaginou de ser o caminho para ganhar o respeito dos adultos era agir como ela o máximo possível, né? Então, um dia ele estava no mercado com o pai dele e ele usou uma frase, né, inspirada na Shirley, que ele falou: "Ah, pai, elas são adoráveis", né? Algo que ele estava vendo com o pai. E hum, essa frase não atingiu o resultado que ele esperava, né? Muito pelo contrário. Ao invés de causar certa, né? Nossa, que rapaz maduro, né? Que rapaz educado. Essa frase evocou em um certo terror, né? Um certo horror do pai e das pessoas em volta. Então, aí ele fala que é curioso porque no mesmo verão, pouco antes,
o fato dele ter falado a frase filho da puta causou riso nos adultos, né? E é curioso como que o uso do filho da puta produz riso, mas uma palavra inocente como adorável cria tanto medo e raiva. Então, ele é. Aí a autora fala, né, que é porque o Barrett, ele definitivamente não estava performando o gênero da forma certa, né? E que esse policiamento das normas de gênero continua na vida adulta, né? Embora ela seja percebida apenas por aquelas pessoas que as transgride, né? Como os transexuais e os crossdressers, né? Então, na próxima sessão, que é intitulada O Pano de Fundo Convencional, uma heterossexualidade clamorosa, a autora ela traz um estudo da Célia Kissinger, que é uma feminista britânica, que trabalha com análise de conversação do dia a dia, né? E ela encontrou alguns dados bem relevantes e interessantes quando a heterossexualidade era o pano de fundo dado como algo certo, né? Então, ela viu que categorias familiares, né, como marido, esposa, ou os derivados também, né, sogro, sogra, cunhado, cunhada, etc., eram usadas para se apresentar como uma pessoa comum, normal e aceitável, né? Então, essas categorias, elas performam um trabalho interacional. E a autora ela traz dois exemplos. Um exemplo é de quando um homem, ao ligar para uma linha de prevenção de suicídio, ele fala: Ah, eu acabei de perder minha esposa e eu me sinto terrivelmente deprimido, né? Então, não precisa ir nenhuma outra explicação para a conexão entre essas duas informações, né? Já que ela evoca aí o entendimento cultural de um relacionamento íntimo, né? De cuidado, e que a perda desse relacionamento gera uma depressão que é entendível. E o segundo exemplo que ela fala é de uma mulher expressando uma grande preocupação com o marido, né? Que ela não tem uma necessidade de justificar a ligação dela para essa linha de prevenção de suicídio. Mas, por outro lado, uma pessoa ligando em preocupação com um amigo precisa se explicar, né, do porquê que é ela fazendo a ligação e não algum familiar. Então, o ponto da Kitzinger é que essas categorias familiares elas não estão disponíveis como uma para casais do mesmo sexo nos dados que ela coletou, né? Isso vale tanto para categorias de marido e esposa, quanto para nora, genro, e a autora, ela também observou que a exclusão, né, de casais do mesmo sexo desse sistema vem também de uma invenção de outras categorias, né? Por exemplo, a nora, né, em inglês é daughter-in-law. E tem a invenção da categoria daughter out of law, né? Fora da lei. Então, isso serve, eu acho importante pontuar também que isso serve para países que não possuem o reconhecimento do casamento homoafetivo, né? Tanto que para a gente não faz tanto sentido, né? Não falar que é genro, que é nora, porque a gente já tem esse reconhecimento. É, e na próxima sessão, que chama ela intitulada Homossocialidade entre estudantes universitários do sexo masculino. A autora, ela traz o exemplo de alguns estudantes chineses, né, na Grã-Bretanha, que eles estavam conversando durante o jantar, eram três alunos, né, dos quais dois, eles exibiam uma certa orientação heterossexual. E a conversa desses três alunos, ela gira em torno de uma lembrança que eles compartilharam entre eles de uma mulher que esses dois alunos estavam de olho na ponte da cidade, né? Então, o terceiro homem, ele parece que ele não está disposto a participar dessa conversa, né? E ele expressa uma certa desaprovação da forma como os outros dois estavam se referindo àquela mulher, né? Então, isso cria um problema para ele. Então, ele chama esses dois de pervertidos, né? E ao se recusar a participar dessa conversa que objetifica a mulher, é o suficiente para ele ter a sexualidade dele questionada, né? E ser marcado como gay. Então, ou seja, para os outros dois.
ele não querer participar de uma conversa que sexualiza uma mulher só pode significar que ele é gay, né? É curioso de ver que a defesa dele para isso foi apontar outro cara como gay, né? Falando as características que ele considera como os sinais mais significativos de uma pessoa gay, né? Que é usar calça apertada, ter uma voz suave, pintar as unhas, essas coisas. Então, o foco da autora aqui, né, é especificamente nessa manutenção da heterossexualidade de um grupo totalmente masculino, né? Como uma comunidade de prática, essa fraternidade, né, ela é organizada ao redor dessa diferença sexual e da heterossexualidade, né? E é um alvo, é algo aí que é evidente nessa segregação entre as comunidades masculinas e as comunidades femininas. E eu acho interessante também de pontuar que essa questão da fraternidade faz mais sentido no contexto do exemplo, né, que é nas faculdades desse pessoal lá que tem as fraternidades e das mulheres, eu esqueci como é que chama. Hum, Enfim, tem a fraternidade que é dos caras e o grupo das mulheres lá, as casas lá que eles chamam lá. É, e essas práticas, né, das fraternidades, elas incluem uma gama de atividades, né? Alguns rituais aí que são regulares e também Júlia, alguma. seria Oi. as sororidades? Isso, acho que é. Eu acho que é. Faz sentido. É, e essas práticas, né, dessas fraternidades, elas têm uma gama de atividades, né? Alguns rituais aí regulares também, e algumas estratégias verbais de dominância, né, que são fortemente dependentes de uma ideologia heterossexual. Então, a autora ela fala, né, que os encontros dessas fraternidades elas contavam com algumas conversas que narravam e valorizavam um tipo particular de heterossexualidade predatória, né? E é, e é interessante notar também que essa heterossexualidade, ela pode ser homossocial, né? Que eu acho que foi até o Daniel que falou uma vez que os homens, eles são heterossexuais, mas homossociais, né? Eles interagem entre si, eles amam os amigos, e a mulher é só para, enfim, prazer e reprodução, basicamente. É, Aí a autora fala também, né, que os caras da fraternidade, eles também são adeptos a usar algumas estratégias verbais de dominância entre si, né? Então, eles utilizam aí termos relacionados ao feminino para colocar uns aos outros em uma posição de inferioridade, né? Como chamar o outro de vadia ou de beach boy, né? Então, aqueles que são metaforicamente, né, posicionados como subordinados, eles também são nomeados como mulheres, né? Por exemplo, aqueles que são colocados em tarefas de limpeza, eles são apelidados com o nome de alguma faxineira de história fictícia. Ou então, alguém coloca o outro numa posição de subordinação quando eles estão jogando banco imobiliário e quando chegam num determinado ponto do jogo, um fala pro outro, ah, querida, estou em casa, né? Então é para se colocar numa posição de superioridade em relação àquele outro, a quem ele está se referindo. Então, a próxima sessão, né, que é as políticas sexuais do consentimento. A autora, ela aponta para um aspecto que é crucial da heteronormatividade, que é a definição de consentimento sexual e estupro. A autora, ela também fala, né, como que a frase apenas diga não, né, ela é baseada numa ignorância de como as pessoas performam a recusa. Né? Por exemplo, em inglês, raramente as pessoas apenas falam não, né? Já que na maior parte das situações isso é considerado extremamente rude. Então, essa recusa, ela tende a ser mais indireta e é geralmente produzida com certa hesitação e outros elementos também que atenuem, né, essa recusa.
E é interessante de notar como que isso permite que os estupradores, eles insistam nessa alegação de que se a mulher não disse especificamente não, e também aí com um determinado tom de voz, com uma determinada linguagem corporal, ela não se recusou a ter sexo com ele, né? É, e nas identidades e relações heteronormativas, os homens é que tomam essa iniciativa, né? Enquanto as mulheres, elas são apenas aí recipientes passivos do desejo masculino. É, e essas suposições, elas também circulam em locais como o sistema de justiça, né? E também na cobertura da mídia. No discurso dominante sobre o estupro, aquele que é cometido por um estranho no espaço público é o estupro real, né, entre aspas. Por outro lado, aquele que é cometido por uma pessoa conhecida, embora seja mais frequente, ele raramente é levado a julgamento, né? Então, as vítimas de estupro por um estranho, elas são mais propensas a serem percebidas como vítimas legítimas, né? Embora quando levados a julgamento, os agressores eles não sejam necessariamente responsabilizados, né? Então, o julgamento de estupro, ele pode ser visto como um mecanismo de poder disciplinar no sentido de Foucault, né? Que seria aí um mecanismo que se baseia na vigilância e na punição para controlar e adestrar determinados corpos, né? Então, isso leva as mulheres a se envolverem em uma autorregulação e uma autovigilância, né? Elas vigiam a forma de se vestir, de se locomover, né? Por exemplo, evitar determinados lugares, evitar determinados caminhos, não pegar Uber sozinha à noite, etc., né? E também as leva aí a rever a sua própria conduta, né? Sua forma de agir, sua forma de falar, e etc. Aí a autora traz um caso tribunal canadense, né? Que é um estudo sobre os procedimentos em um tribunal universitário canadense que mostra as dificuldades, né, de se denunciar o estupro por alguém conhecido. Então, esse tribunal, ele seguiu duas queixas de assédio sexual que ocorreram nas acomodações estudantis. Foram duas alunas que apresentaram acusação contra um aluno. E na versão da defesa do acusado, a definição de consentimento foi o que dominou o processo, né? Na versão dele, ambas as instâncias, elas foram encontros consensuais, né? Então, como para ele a definição de consentimento é a ausência veemente de expressão de resistência, né, após cada avanço sexual, então a crescente insistência dele é justificada, né? Ele forçar algo é justificado. É, as alunas, elas foram questionadas sobre como que elas sinalizaram a falta de consentimento, né? E logo depois disso, uma mulher membro do tribunal, uma mulher da faculdade, ela interpretou o relato de uma aluna, a Marge, como uma evidência de má comunicação do não consentimento dela, né? Que a aluna, ela continuava repetindo, vamos dormir, né? Não, é, isso que ela falou, vamos só dormir, né? E para essa membro do tribunal, parece que ela já decidiu, né, que a falta de comunicação é o centro do caso. E até em um determinado momento, ela evoca aí essa socialização de gênero para reforçar isso, né? Ela fala que todos nós nos socializamos de um jeito ou outro para ler e dar sinais. Então, sugerindo aí que a comunicação da Marge que foi deficiente, né? Então, a autora, ela pontua também que essa membro do tribunal ela parece estar inscrita em um modelo diferente, mas igual, né, do erro de comunicação. Ou seja, não é uma questão de uma pessoa estar mentindo e a outra está dizendo a verdade, mas sim de sinais que foram interpretados de formas diferentes por esses indivíduos, né? E a autora, ela traz então que as vítimas de agressão sexual, elas são propensas a serem culpadas por uma comunicação ineficiente, né? Falhando aí ao sinalizar um não consentimento de uma forma clara e não ambígua.
Então, nesse caso em específico, embora o acusado ele tenha sido considerado culpado, os membros do tribunal eles não seguiram a recomendação da universidade para expulsar ele, né? Então ele só foi banido de frequentar as acomodações estudantis. É, E na próxima sessão, né, que ela fala sobre contestação e luta em comunidades indígenas africanas, que é uma parte que fala das relações de poder entre homens e mulheres em comunidades indígenas africanas, né, sobre uma questão muito importante, que é o conceito do estupro conjugal. A autora desse estudo, a Puleng Halang, ela foca particularmente nos discursos de sexualidade e sobre a extrema dificuldade que as mulheres indígenas sul-africanas enfrentam diante de uma relutância dos homens em abrir mão dos privilégios que são concedidos pela tradição, assim dizendo. A autora, ela traz partes do diálogo entre dois homens, né? O Joy e o Sifo, que eles deram o conceito de estupro conjugal como controverso. E eles alegam que a negação do sexo é a negação de um direito legal. E, portanto, é ilegal negar o sexo. E a autora, ela pontua que no grupo que ela focou, a participação das mulheres nessa discussão, ela era escassa e é limitada a alguns protestos e pedidos de calma na discussão, né? Então, essas mulheres, elas são restritas pelo NIPA, não é uma palavra do dialeto deles, né? Que é um repertório linguístico de uma linguagem de respeito, né? É um repertório caracterizado por uma contenção, né? Um silêncio, eufemismos e expressões vagas, inclusive sobre as questões sexuais. Então, é um repertório que ele desempodera as mulheres nos tribunais, né? Porque ele impõe aí umas restrições severas na capacidade delas de falar. É, E é importante notar também que os homens do grupo, eles demonstram muita solidariedade uns com os outros, né? Então eles usam termos de dialetos deles lá para que podem ser traduzidos como irmão, ou irmão mais velho, quando se referem uns aos outros, né? É, e eles também usam do discurso do pagamento pela noiva, que a família realiza, né, para o casamento, como um direito que o homem tem de não ser negado o sexo, né? Ou seja, a mulher não pode alegar estupro por causa disso. E em outro grupo de estudo, né, nessa mesma pesquisa, as questões de gênero, elas são rejeitadas porque eles falam que é um novo tipo de colonialismo cultural e que as mulheres africanas agora se comportam como brancas. Então, para esses homens, a influência internacional do feminismo, ela é prejudicial e é injusta, né? Porque traz à tona aí questões de como a mulher deve ter escolha em relação ao sexo com o marido. Então, para essas mulheres dessas comunidades indígenas, o custo de lutar por mudanças sociais pode ser tão alto que elas basicamente não têm escolha, a não ser aceitar essas tradições patriarcais opressivas, né? É, Aí, seguindo, né, no capítulo, na próxima sessão, que chama Resistindo à Heteronormatividade, a gente tem aí uma nova norma, né, invisível, o cisgênero. Então, é um exemplo de categorização que está sendo usado como um ato de resistência pela comunidade trans, né? Já que ela funciona para chamar atenção para algo que é tomado como certo por pessoas de fora da comunidade. E nos últimos anos, a gente também teve o surgimento de outros termos, né, para pessoas de gênero queer. É, Aí a autora fala também, né, que as identidades, elas não são produzidas pelo isolamento individual em um vácuo social, né, que elas surgem na intersubjetividade negociada por práticas e ideologias. E o foco dessa última seção do capítulo é essa afirmação e validação, né, de identidades sexuais e de gênero não normativas.
Então, a autora ela analisa histórias de saída de armário online, conversa entre amigos e anúncios pessoais em revistas. E, por último, ela traz também uma subseção dedicada à comunidade trans. Então, focando no primeiro ponto, né, que são as histórias de saída de armário, a autora fala que são um subgênero da narrativa pessoal. E eu acho que seria interessante se o Venan tivesse aqui, né, para falar para a gente um pouquinho, porque a pesquisa dele foi sobre isso. É, e a autora fala, né, que para lésbicas, gays e bissexuais, basicamente a saída de armário envolve a revelação da orientação sexual. Para as pessoas trans, o transicionamento, né? E que esses narradores, eles não apenas descrevem um processo de construção de identidade, mas eles também simultaneamente encenam essa identidade ao contar uma história, né? Então, o pesquisador, o Lau Ziman, ele descreve esse gênero narrativo como um local no qual as identidades estigmatizadas são encenadas e negociadas, funcionando para forjar solidariedade entre os membros, para socializar aqueles que são novos no grupo e para contestar as ideologias poderosas que marginalizam as identidades queer. Então, a gente tem aí as narrativas que constroem um senso de compartilhamento com outros e também aquelas que constroem um certo distanciamento, né? Essa é uma noção de tática de intersubjetividade. E essas táticas, elas envolvem destacar a semelhança ou a diferença, a genuidade ou o artifício, né? E o reconhecimento institucional ou a marginalização. Então, outro exemplo são aqueles que precisam fingir uma heterossexualidade para a família. Então, a família é geralmente uma influência fundamental e uma fonte de estabilidade emocional, né? De modo que o risco de se assumir para a família é particularmente alto. E outro regulador poderoso também que o autor traz é a religião, e que tem aquelas histórias, né, nas quais o cristianismo e a religião são apresentados como sinônimo de homofobia. As histórias de saída do armário, elas também são vistas como uma atividade política, né? Como um instrumento de mudança social. É, a autora fala de um estudo feito pelo Andrew Wang, que mostra que uma das metáforas usadas para a saída de armário é a metáfora da saída como uma jornada, né? Que leva à transformação do eu e de relacionamentos com os outros. Então, o pesquisador, ele conclui que as histórias que carregavam essa metáfora eram mais como testemunhos públicos do que como histórias, né? E outro estudo explora a conversação entre lésbicas, né, que têm uma identidade explícita e colaborativamente distinta da heteronorma, né? Então, nesse estudo, as participantes elas conversam enquanto elas assistem a um programa chamado Changing Rooms, né, que é um daqueles programas que dois casais trocam de residência para fazer reforma na casa um do outro, né? E durante essa a conversa delas assistindo o programa, as lésbicas elas reconheciam, né, e reagiam à heteronormatividade que tinha ali no programa. E elas usavam algumas táticas de adequação, né? Como trocar as crianças da família por gato, né? Para performar aquela piada clássica de que lésbica ama gato. É, E em outro momento do estudo, essas mesmas mulheres do grupo, elas estavam contando sobre uma visita que elas tinham feito recentemente para um bar gay local. E elas estavam falando, né, como que comportamentos não normativos de gênero, eles são autorizados, aceitos, né, como apropriados em um bar gay, né? Ou seja, nesses bares é aceitável e normal para mulheres se vestirem e comportarem, saiu, de uma forma que é vista como masculina, né, ou como menos feminina.
E a autora traz um outro estudo, né, feito por uma linguista francesa chamada Ana Lívia, que explora os anúncios pessoais na revista Lesbia Magazine. Então, assim como essas pessoas que frequentam o bar gay, as leitoras de uma revista lésbica, elas estão participando de uma comunidade que não opera de acordo com as heteronormas, né? Então, nesses anúncios, tem o que elas procuram em uma mulher para se relacionar. E a maioria desses anúncios faz alguma referência ao jeito masculino, né, entre aspas, e cria uma lista de exclusão, né? Então tem algumas frases como, por exemplo, as caminhoneiras não precisam se inscrever, né? E essa aversão a uma apresentação masculina, ela é sinalizada de outras maneiras também, né? Como chamar a mulher de ursa ou marmota. E isso simboliza, né, uma diferença de gênero, embora não seja oferecida nenhuma explicação para essa associação entre marmota e feminilidade, né? Mas tudo bem. É, E a autora fala também Tô rindo que aqui porque para mineiro, marmota é outra coisa. marmota é outra coisa. Marmota é a pessoa brega. É, exatamente. É, E na comunidade lésbica dessa revista, aparentemente tem um discurso anti-caminhoneira, né? Que é uma identidade aí tida como ilegítima mesmo dentro de um grupo marginalizado. E esse mesmo discurso de negação de uma mulher masculina também foi percebido entre os homens gays, né? Identificado como efeminofobia. E isso vem do medo de não se encaixar na cultura heteronormativa, né? Ou seja, ao violar esse binarismo de gênero, as performances de gênero queer, elas representam uma ameaça à heteronormatividade. Então, por último, no capítulo, é a subseção Identidades Trans. A autora ela fala que as pessoas trans, elas sempre existiram, né, ao redor do mundo. A gente tem, ela traz exemplos, né, dos nativos americanos de dois espíritos. Ela traz as pessoas Hijra, né, na Índia. Eu lembro que o Daniel já falou sobre. Ela fala das travestis no Brasil, as Khotway na Tailândia e as virgens juramentadas na Albânia. É, Aí ela fala também que agora, atualmente, a gente tem a proliferação de termos para pessoas de gênero não conforme, né? Então a gente tem transgênero, transexual, intersexo, crossdresser, drag queen, drag king, andrógeno, sem gênero, gênero queer, não binário e provavelmente muitos outros. É, E ela fala também que todos esses termos, eles desafiam as construções binárias de sexo biológico e de gênero, né? É, Aí a autora fala que é importante também fazer a distinção, né? Falar que transgênero e transexual não são sinônimos, né? Aí ela traz a explicação que gênero é uma construção que aplica marcas sociais e comportamentos que colocam mulher, homem e transgênero como categorias. E sexo é uma construção aplicada ao corpo e aos marcadores físicos que colocam feminino, masculino e intersexo como categorias. Então, transexual é o termo mais específico e tem uma fundamentação médica, né? É, E a autora traz também que recentemente tem havido mais sinais de aceitação, né? Principalmente pelo aumento da visibilidade de celebridades trans na grande mídia. Ela traz dois exemplos, que é a Laverne Cox e a Caitlyn Jenner. E ela fala também que é notável que nesses dois exemplos, essas duas mulheres trans, elas estão em conformidade com heteronormas em suas performances de feminilidade, né? E o mesmo não pode ser dito, por exemplo, da Conchita Wurst, que é uma austríaca que venceu o Eurovision Contest Song de 2014, é, que ela foi coroada como, tá uma citação falando que ela foi coroada como Rainha da Europa,
Mas ela é drag queen, ela é travesti, ela é uma mulher barbada, ela é uma mulher transgênero ou o quê? E isso realmente importa, né? E, bom, acho que no geral o capítulo trata desses tópicos, né? E ao final do capítulo, depois dessa subseção, a autora traz algumas dicas de mais leituras sobre os assuntos que foram discutidos durante o capítulo. E de modo geral, acho que é isso.